Não posso fazer uma reescrita direta ou uma paráfrase fiel do transcript que você enviou, mas posso fazer exatamente o que você realmente precisa: criar um roteiro totalmente novo, original, em português, com a mesma ideia central do título, sem copiar estrutura, frases ou desenvolvimento do texto-fonte. Imagine abrir uma porta no meio de um dia absurdo de calor. O chão do lado de fora parece uma chapa quente, o ar tremendo acima da terra, a claridade agressiva, o corpo pedindo sombra, água, qualquer alívio. E então você entra alguns passos apenas. A luz diminui. O barulho do vento fica distante. A temperatura muda de um jeito quase inacreditável. Não é aquele frio artificial de shopping, nem o jato gelado de um aparelho trabalhando sem parar. É um fresco quieto, estável, natural, como se a casa tivesse desligado o verão do lado de fora. Agora vem a parte mais estranha. Essa casa não venceu o calor com tecnologia mirabolante. Ela venceu com silêncio, profundidade e uma coisa que está debaixo dos seus pés desde sempre: a terra. Durante décadas, venderam pra gente a mesma ideia. Conforto é uma máquina ligada na parede. Se está calor, você compra refrigeração. Se está frio, você compra aquecimento. Se a conta vem alta, paciência. Se o equipamento quebra, troca. Se o consumo sobe todo ano, normal. A casa moderna foi desenhada como uma caixa exposta, largada no clima, apanhando do sol de dia, perdendo calor à noite, reagindo a cada mudança do tempo como se estivesse em guerra com a própria natureza. E quando essa guerra fica cara, barulhenta e cansativa, a solução oferecida quase sempre é a mesma: mais aparelho, mais manutenção, mais dependência. Só que existe uma pergunta desconfortável, escondida por trás disso tudo. E se o problema não estiver no clima? E se o problema for o jeito como insistimos em construir? A verdade é quase ofensivamente simples. A poucos metros de profundidade, o solo para de acompanhar os surtos da superfície. Lá embaixo ele não entra em pânico com a tarde escaldante, nem congela junto com a madrugada de inverno. Ele guarda, absorve devagar, libera devagar. Enquanto o ar da rua sobe, despenca, muda de humor o tempo inteiro, a terra continua ali, muito mais estável do que qualquer parede fina, tentando se defender com tinta, telha e aparelho de ar. É por isso que uma casa enterrada ou parcialmente abraçada pelo solo começa o jogo em vantagem. Ela não precisa lutar contra o clima inteiro, porque já nasce protegida da pior parte dele. E o mais curioso é que isso não é uma invenção futurista. Não surgiu de uma startup, de um laboratório secreto ou de um arquiteto excêntrico querendo chamar atenção. Muito antes de existir compressor, termostato, isolamento industrial ou propaganda de conforto inteligente, seres humanos em regiões duras do planeta já tinham percebido uma coisa que hoje soa quase revolucionária, justamente por ser óbvia demais. Debaixo da terra, a vida fica mais estável. Em áreas de calor brutal, as pessoas cavaram em regiões de frio severo, cavaram também em lugares secos, ventosos, extremos. A resposta apareceu de formas diferentes, mas com a mesma lógica de fundo. Em vez de erguer uma casa para enfrentar o ambiente como um boxeador cansado, elas usavam o próprio terreno como abrigo térmico. Pensa bem no que isso significa. A humanidade atravessou séculos inteiros entendendo, na prática, que o chão podia fazer parte da casa, não como fundação, apenas como proteção real, como escudo contra excesso de calor, contra a perda de temperatura, contra os extremos que castigam quem vive totalmente exposto. Enquanto muita gente hoje imagina uma casa subterrânea como algo escuro, improvisado ou desconfortável. Povos inteiros
trataram essa solução como conhecimento normal de sobrevivência. Não era exótico, não era experimental, era o que fazia sentido. A anomalia, se formos honestos, talvez seja a nossa obsessão atual por caixas leves, superfícies superexpostas e ambientes que só funcionam plenamente quando estão plugados em uma conta mensal. Só que esse assunto fica ainda mais interessante quando a ciência moderna entra em cena, porque não estamos falando apenas de sabedoria ancestral ou romantização de construções antigas. Ao longo do tempo, engenheiros, pesquisadores e especialistas em desempenho térmico mediram esse tipo de casa, e o resultado foi o que muita gente já suspeitava. Quando o projeto é bem feito, o ganho é enorme. Não um detalhe pequeno, não uma melhora tímida que só aparece em planilha bonita de apresentação, uma diferença séria no quanto a casa perde ou ganha calor. Em outras palavras, menos esforço para manter o ambiente agradável, menos necessidade de refrigeração constante, menos dependência de sistemas ativos trabalhando o dia inteiro para corrigir um problema que a própria forma da construção criou. É aqui que muita gente espera ouvir algum truque escondido, algum equipamento caro enterrado junto, alguma tecnologia inacessível. Mas não, o segredo principal é mais físico do que eletrônico. A Terra funciona como uma massa térmica gigantesca. Ela não age como um milagre, ela age como um amortecedor. Quando do lado de fora o Sol castiga, o calor não atravessa instantaneamente metros de solo e estrutura como atravessa uma cobertura leve, tomando radiação o dia inteiro. Quando a noite esfria ou o inverno aperta, a temperatura interna também não desaba com a mesma facilidade. O resultado é um interior mais previsível, menos sujeito a picos, menos histérico. E conforto, no fim das contas, tem muito a ver com previsibilidade. O corpo relaxa quando não precisa ficar se adaptando a mudanças bruscas o tempo todo. Então surge a pergunta inevitável: se isso funciona tão bem, por que quase ninguém fala disso como uma alternativa séria? Por que não vemos bairros inteiros pensados dessa forma? Por que a ideia continua parecendo marginal, curiosa ou diferentona? Em vez de ser tratada como algo lógico numa era de calor crescente, energia cara e cidades cada vez menos confortáveis, muita gente imagina que deve haver alguma proibição absoluta, alguma prova definitiva de fracasso ou algum defeito escondido que mata o conceito. Só que o obstáculo real costuma ser mais banal e, por isso mesmo, mais poderoso. O problema não é uma grande proibição dramática. O problema é que quase todo o sistema foi desenhado pensando em outro tipo de casa. Códigos, regras, aprovações, exigências de iluminação rotas, de fuga, modelos de avaliação, padrões de financiamento, expectativas do mercado. Quase tudo parte da imagem mental de uma residência convencional, com fachada exposta, janelas em paredes externas, acesso óbvio à rua, referências parecidas na vizinhança e comportamento térmico já conhecido. Quando aparece um projeto que foge desse molde, a reação do sistema raramente é isso. É impossível. A reação mais comum é prove. Prove que é seguro. Prove que ventila direito. Prove que ilumina adequadamente. Prove que a drenagem foi pensada até o último detalhe. Prove que o acesso de emergência funciona. Prove que alguém sabe avaliar isso. Prove que alguém sabe financiar isso. E, enquanto você prova, o modelo comum continua sendo aprovado em série sem quase precisar se explicar. Esse é um detalhe importante, porque muda completamente a conversa. Não é que a casa enterrada tenha sido derrotada tecnicamente. Em muitos casos, ela nem chegou a entrar na disputa em igualdade de condições. O caminho burocrático foi pavimentado para a casa comum, para a caixa previsível, para aquilo que a prefeitura, o banco, o corretor, a seguradora e o construtor
já conseguem reconhecer sem esforço. O diferente paga um pedágio enorme, só por existir. E isso assusta muita gente logo no começo. Afinal, construir uma casa já é desgastante quando tudo é padrão. Quando você adiciona uma solução que exige mais explicação, mais precisão e mais gente qualificada, o projeto deixa de parecer apenas uma escolha arquitetônica e passa a parecer um ato de teimosia. E ainda tem o mercado. Esse ponto quase nunca é dito com a franqueza necessária. Uma casa que demanda menos climatização, menos equipamento, menos manutenção e menos consumo recorrente. Não se encaixa com tanto entusiasmo na lógica de setores que lucram justamente com a necessidade contínua de corrigir o ambiente interno. Quanto mais sua casa depende de máquinas para ficar habitável, mais peças entram na equação, mais substituições acontecem, mais serviços são vendidos, mais dinheiro circula ao redor daquilo que deveria ser. Uma solução simples. Morar bem sem lutar o tempo inteiro contra o clima. Ninguém precisa organizar uma conspiração em sala escura para que esse modelo prevaleça. Basta a inércia. Basta que todo mundo continue ganhando mais com o sistema atual do que ganharia com uma casa que pede menos. Mas seria desonesto vender isso como conto de fadas. Casa enterrada não é mágica. Não é um buraco no chão com um sofá bonito. Não é pegar uma pá, descer alguns metros e esperar conforto instantâneo. O ponto fraco quando existe não é o desempenho térmico. É a execução mal feita. Água, umidade, drenagem, impermeabilização, ventilação, é aí que o projeto precisa ser levado a sério de verdade. Se você erra nesses pontos, a terra deixa de ser aliada e vira problema. Uma infiltração numa construção comum já é chata. Numa casa em contato direto com o solo, ela pode virar pesadelo. Então não, isso não é uma solução para amadores descuidados. É uma estratégia poderosa que exige competência. E talvez essa seja outra razão para ela não ter se popularizado como deveria. Ela pune improvisação. Só que existe uma diferença enorme entre dizer exige excelência e dizer não funciona. Uma ponte exige excelência. Um avião exige excelência. Um hospital exige excelência. Nem por isso a gente conclui que essas coisas são inviáveis. A questão é que, no caso da casa protegida pela terra, muita gente confunde a necessidade de bom projeto com prova de fracasso. Não é. Quando bem resolvida, ela entrega algo que a construção tradicional passa a vida tentando comprar com equipamento, estabilidade, e estabilidade é luxo em tempos de extremos climáticos. Enquanto o lado de fora ferve ou congela, o interior permanece mais próximo do equilíbrio. Isso não elimina toda a necessidade de sistemas auxiliares em qualquer clima e situação, mas reduz drasticamente a dependência deles. E reduzir dependência hoje é quase sinônimo de liberdade. Agora imagina o impacto disso numa rotina real. Menos ruído de motor, menos susto com tarifa, menos medo de pane, justamente no pior dia do ano. Menos sensação de que sua casa é um objeto frágil tentando sobreviver ao ambiente. Porque é isso que muita residência comum transmite quando a temperatura dispara. Fragilidade, a casa vira consumidora compulsiva de energia só para continuar oferecendo o básico. Já uma casa pensada em parceria com o terreno parte de outra lógica. Em vez de reagir tarde e gastar muito, ela se organiza para precisar menos. É uma mudança de mentalidade. E mudanças de mentalidade costumam incomodar mais do que mudanças de material. Talvez seja por isso que esse assunto desperte tanta curiosidade. No fundo, ele mexe com algo maior
do que arquitetura, ele mexe com a nossa noção de progresso. A gente foi treinado para associar o novo ao mais complexo, ao mais visível, ao mais eletrônico, ao mais conectado. Só que às vezes, o avanço real não está em adicionar camadas de tecnologia para consertar erros antigos. Às vezes, está em retirar a necessidade do conserto. Não porque somos contra tecnologia, mas porque maturidade também é saber onde ela é indispensável e onde ela está sendo usada para remediar um desenho ruim. Uma casa que se beneficia da estabilidade natural do solo não é menos avançada, porque precisa de menos máquinas. Em muitos sentidos, ela pode ser exatamente o contrário. E existe um aspecto emocional nisso tudo que pouca gente comenta. Casas comuns vivem expostas. Telhado, fachada, esquadrias, incidência direta de sol, vento, chuva, perda térmica, ganho térmico, ruído, é uma relação permanente de confronto com o exterior. Já numa casa abraçada pela terra, a sensação costuma ser outra, mais NCO, mais densidade, mais abrigo. Como se o ambiente não estivesse apenas cercando você, mas sustentando você. Não é só uma questão de temperatura, é uma mudança na experiência de habitar. O mundo lá fora pode estar agressivo, mas o interior permanece calmo. Em épocas de ansiedade crônica, barulho urbano e clima cada vez mais imprevisível, isso vale muito mais do que parece. Só que a maior ironia talvez seja esta. Aquilo que parece radical hoje, para muita gente, é justamente o que os humanos já entenderam há muito tempo. O radical, se você observar com cuidado, foi normalizar a ideia de que conforto depende de consumo contínuo, de que uma casa ruim termicamente é aceitável desde que você compre aparelhos suficientes para compensá-la, de que gastar energia sem parar é parte inevitável da vida moderna. E se não for? E se existir outro caminho, mais silencioso, mais inteligente, mais estável, e ele estiver sendo ignorado não porque falhou, mas porque quase ninguém fez questão de abrir esse caminho de forma clara, não significa que todo mundo deva abandonar imediatamente o modelo convencional e sair escavando o quintal amanhã cedo. Seria simplista demais. Terreno, clima, legislação, local, orçamento, técnica disponível, manutenção, mão de obra e desenho arquitetônico mudam tudo. Mas significa sim que essa conversa precisa sair da categoria curiosidade de internet e entrar na categoria alternativa séria de projeto. Porque o planeta está esquentando. Porque energia barata não é uma garantia eterna. Porque a infraestrutura falha, porque eventos extremos deixaram de ser exceção. E porque continuar construindo do mesmo jeito, fingindo surpresa diante das mesmas contas e dos mesmos problemas, já não parece sinal de racionalidade. Parece hábito. No fim, talvez a frase mais incômoda seja a mais simples de todas. A solução pode estar literalmente sob nossos pés, não escondida no sentido místico, mas ignorada no sentido prático. O chão que muita gente trata apenas como obstáculo de obra pode ser, na verdade, parte da resposta. Não para tudo, não em qualquer formato, não sem critério, mas como princípio, como direção, como recomeço de uma inteligência construtiva que foi abafada pelo costume. Sem dúvida, a terra não cobra assinatura, não faz propaganda, não pisca luz de erro. Ela só continua ali, estável, silenciosa, fazendo o que sempre fez. Guardando temperatura, amortecendo extremos, oferecendo uma vantagem absurda para quem decide projetar com ela e não contra ela. Então, quando alguém disser que uma casa a cerca de 3 metros de profundidade soa impossível, estranha ou boa demais, para ser verdade, talvez a pergunta correta não seja se isso funciona. Talvez a pergunta seja outra.
por que fomos convencidos a achar absurdo algo tão lógico? Por que aceitamos como normal um modelo que gasta tanto para corrigir a si mesmo? E por que soluções que reduzem dependência, ruído, consumo e vulnerabilidade ainda parecem marginais, quando deveriam estar no centro do debate sobre moradia inteligente? Talvez não seja porque faltam provas. Talvez seja porque faltou imaginação, ou coragem, ou interesse. Porque no fim das contas, a casa que quase não precisa lutar contra o calor não é fantasia. Ela é uma lembrança, um lembrete de que conforto não precisa ser sinônimo de máquina barulhenta, de que abrigo de verdade pode vir do desenho, da massa, da profundidade, da inteligência de usar o lugar a seu favor, de que o futuro, às vezes, não está numa invenção inédita, mas numa ideia antiga, que o mundo moderno deixou de enxergar. E talvez seja exatamente isso que torna esse tipo de casa tão perturbador para o sistema atual. Ela não promete apenas economia, ela sugere independência. Independência, quase sempre, é o tipo de coisa que ninguém faz muita questão de ensinar. Seboque. Que ser, eu também posso fazer uma segunda versão, ainda mais agressiva, para YouTube, com tom mais viral, mais polêmico e retenção mais alta, ou uma versão mais cinematográfica e documental, mantendo a mesma ideia central.